Jesus, espíritos presentes, amigos incondicionais, nossos anjos de guarda, que possam realmente nos acompanhar durante a live, depois da live, possam também nos fazer mais serenos, mais tranquilos diante de uma pandemia que assolam tantas vítimas, deixam tantos enlutados, outros tantos desencarnados, que possam vir a serem consolados todos, com a ideia absolutamente segura de que Deus não desampara ninguém. Os que ficaram saibam que houve uma razão para outros irem, e os que foram entendam que já estão em outro plano, que devem seguir a evolução, não se prendendo mais à matéria da qual não mais fazem parte. Não é fácil, mas é possível diante da fé no Cristo e nos seus prepostos. Que assim seja. Boa noite a todos e todas do Grupo Espírita Unidos pela Fé, a quem eu pertenço, ao qual eu pertenço, e tenho nesse grupo 3 pessoas muito queridas, mais próximas, e outras tantas também queridíssimas. É um grupo que sempre foi a mim diferenciado pela fraternidade. Desde que eu o conheci, as pessoas ficam à frente da casa espírita para recepcionar quem entra. Eu brinco que lá é um centrículo, porque é pequeno, mas tem um ventrículo, ou seja, uma parte do coração, importantíssima do coração, está lá. Então, isso faz a diferença. O tema hoje que nós nos propusemos foi o olhar, vamos chamar assim, científico e espiritual ou espírita da prece. Vamos começar pelo aspecto científico. A prece tem eficácia científica? Muitos apressados dizem que sim. Emerson, você está dizendo apressado? Sim. Porque para se ter ciência é preciso que haja uma comunidade de estudiosos chegando a um mesmo resultado. Ainda não há essa comunidade chegando a esses resultados. Existem várias evidências empíricas que mostram a eficácia da prece. Existem pessoas, por exemplo, que estão internadas e um grupo de voluntários, sem que esses internados saibam, faz uma prece para eles, os internados, e os internados que recebem a prece saem mais rapidamente da internação. Existem também grupos que fazem, de voluntários, que fazem preces por cardiopatas, pessoas que passaram por procedimentos cardíacos, e existem menos complicações naqueles que foram objeto da prece. Existem comprovações empíricas de que aqueles que oram, vivem em oração, nos mosteiros, por exemplo, têm uma saúde mental melhorada, mais longevidade. Isso existem estudos em trânsito, ou seja, não há nada concluído ainda, mas já existem esses estudos. Então não podemos dizer, não, a função científica da prece está comprovada. Comprovada não está. Estamos a caminho dessa comprovação. Se essas evidências
estão aparecendo, os estudos vão em cima das evidências, as práticas clínicas, no geral, elas nascem das evidências. Ninguém descobre primeiro o fungo para depois ir ver uma região fúngica na perna de um ser humano. Ele geralmente descobre, olha, que coisa estranha é essa, que aí, é fungo. Então, a prática clínica, em regra, parte da evidência para a conclusão acadêmica. Então, me parece que nós estamos indo em direção da eficácia científica da prece. Existem outras tantas situações, por exemplo, viram que o que está por trás da prece não é o número de palavras, não é aquele ritual, aquele monte, né, de colocações lá e a ladainha. Não. Perceberam que o que está por trás da prece é o pensamento. Se vocês ouviram um barulho aí, fiquem tranquilos, não é nenhum armistício, é a minha amiguinha que mora em cima. Então, o que está por trás da prece é o pensamento. Fizeram testes retirando tubos de sangue de uma pessoa, levando esses tubos para 80 quilômetros da pessoa e colocaram para fazer uma varredura genética nesse sangue, e quando estimulava o indivíduo a 80 quilômetros, por exemplo, a ter pensamentos bons, a ficar feliz, alterava o aspecto genético daquele sangue. Quando faziam o contrário, alterava para pior, vamos chamar assim, para agressividade genética daquele sangue. Havia, digamos assim, autofagia, né? Vamos dizer, um gene comia o outro, de uma forma muito grotesca, isso que eu estou falando, quando era negativo. Então, podemos perceber que atrás da prece está o pensamento. Então, o pensamento é que move a prece. Isso cientificamente já se pôde perceber. Então, a eficácia da prece ainda está em estudo científico. Agora, a força do pensamento, isso sim, isso já tem comprovação científica. Já tem exemplos científicos de que a pessoa deita, entra num estado de semi-adormecimento e com pensamento ela escreve no computador. Quer dizer, aí não dá para negar. Já se tem comprovações, por exemplo, que com o pensamento a pessoa muda as propriedades da água. Então também não dá para negar. O pensamento, a força do pensamento não dá para ser negado. Isso, cientificamente, recebeu o nome de espiritualidade. E hoje, no Brasil, o primeiro órgão que usa isso é o Conselho Brasileiro de Cirurgias Cardiológicas. E o Conselho Brasileiro de Cardiologistas, vamos chamar assim de modo mais geral. Não é que vem lá qual a sua religião, quantas vezes você faz uma prece por dia, não. Você tem inimigos? Você tem dificuldade ou facilidade de perdoar? Você tem mágoa? E aí vão indagando isso para entender o psiquismo espiritual do paciente, para verem por trás qual é o pensamento que está por trás daquele paciente. Já perceberam que certas doenças cardiopáticas, elas nascem da forma de pensar, como o câncer nasce, em regra, da forma de pensar.
Por quê? Porque nós vimos que o pensamento muda a questão genética. Quando nós temos muita raiva de alguém, a gente diz assim, olha, isso está um bolo no meu estômago, está embolado no meu estômago. Eu estou sentindo assim como se tivesse um bolo na minha garganta. Isso vai, talvez, gerar um câncer que nada mais é do que um bolinho, né? De células que receberam sinais para dispararem o crescimento sem nenhum critério lógico. Ou seja, células que receberam um sinal de continuar crescendo como se fosse no momento inicial da vida. Por quê? Porque nós disparamos ali situações negativas. Então isso, o pensamento é vida, diz André Luiz. E eu brinco, o pensamento também pode ser morte. Então, a prece, se levarmos para o conceito do pensamento bom, está, sim, com fundamento já científico. Agora, se isolarmos a prece só como um ato de repetir palavras, etc, 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 aí já não temos essa conotação científica mais. O que é interessante disso que você falou, Emerson? Interessante disso que eu falei está em Mateus 5, 6 ou 7, por ali, nas bem-aventuranças, lá para frente. Jesus fala que não é o número de palavras que constitui a prece. Jesus falou isso. Jesus falou, entra no teu quarto em secreto e pede, que o teu pai em secreto lhe dará. Olha que coisa interessante. Quer dizer, entre dentro de você, no seu mais íntimo, e peça. Pense. Pense com força, pense com fervor, pense realmente. O Livro dos Espíritos fala que só há prece se houver fervor. Fervor não é ficar gritando, não, tal, essa efervescência aí não é fervor. Fervor é pedir com ardor. Não é pedir assim, ajuda aí, né? Isso é um estado de sono, cataléptico quase. Pedir é ter certeza que vai conseguir aquilo que está pedindo, se for o melhor, mas colocar ali intensidade. Isso é um elemento básico da prece. E o Livro dos Espíritos coloca. E nós, quando vamos pedir? Será que nós estamos assim? Vou pedir, mas não sei se vai dar certo. Já não deu certo. Porque você acabou de dizer que não vai dar certo. E o seu cérebro registra exatamente o que você lhe ordena. Ele é o mais fiel executor que nós temos. Eu brinco, eu costumo dizer que o cérebro é burro. Ele não pensa. Quem pensa é a mente. O cérebro só executa. E que ordens eu estou dando para o meu cérebro durante a prece? Eu estou passando ordens de alegria, de crescimento, porque Jesus falou, buscai e acharei, pedir e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Quer dizer, você tem que pedir, você tem que buscar, e você tem que bater, tem que insistir naquilo que você quer. É mais ou menos como pedir emprego. Agora o IBGE lançou uma estatística que eu achei engraçada. Tem assim os desempregados e tem os desolados. Os desolados são aqueles que cansaram de pedir emprego e não conseguem emprego. E eu pergunto, será que são desolados? Será que se eles parassem para fazer uma prece, de verdade, não conseguiriam? Porque vejam bem,
Bezerra de Menezes, nosso querido Bezerra de Menezes, que é um dos grandes espíritos que comandam o grupo espírita Unidos pela Fé. Bezerra de Menezes estava na Federação Espírita Brasileira e o Dr. Bezerra de Menezes, ele fazia uma medicina para pobre. Medicina para pobre, você morre pobre. Tanto que ele morreu com um problema de saúde, acamado, e botavam alguns trocados embaixo do travesseiro dele, porque não tinha dinheiro nenhum. Mas depois do desencarne dele, ele é o grande espírito que é. E ele, um determinado dia, está descendo na escada da federação, a federação era no Rio de Janeiro, e um moço chega até ele e fala: doutor Bezerra, minha família está toda doente, eu estou desempregado, o que o senhor pode fazer por mim? Ele enfia a mão no bolso, dá o dinheiro que tinha para a pessoa, dinheiro esse que fez com que ele voltasse a pé para casa. Se fosse nós, peraí, deixa eu dar um minutinho aqui, isso aqui eu vou tirar aqui para eu voltar. Olha como é que seria a nossa prece, né? Essa parte do dinheiro é para que eu possa voltar. Essa sobrou. Essa sobra aqui é sua. A gente, no geral, dá migalhas e faz prece talvez em migalhas. Sem fervor, sem intensidade, né? Dando pouco do muito que podemos dar. E ele falou para o moço: chega lá na sua casa, dá um abraço a cada um e peça a Jesus que cure, e peça a esse mesmo Jesus que te arrume um emprego. Porque ele viu um homem de boa vontade, não era um desalentado. Era alguém que foi atrás de um grande ser humano para pedir algo. Ele estava buscando. E o moço foi, deu um abraço em cada familiar. Uma semana depois voltou e falou: doutor Bezerra, pois não, o senhor está lembrado de mim? Não. Fosse nós, claro que eu tô, eu fui aquele sujeito que deu um dinheiro para você, que você me contou isso, aquilo, Ele doou de si. Na prece a gente tem que doar de nós, senão não é prece. E aí ele falou: não, eu sou aquele moço, tal, contou a história. Aí o doutor disse: ah, lembrei. E aí, o que deu? Minha família está sã. O senhor não é de ver que no dia seguinte, eu caminhava na calçada, um moço veio ao meu encontro e me perguntou se eu gostaria de ser empregado, porque ele estava precisando de alguém para fazer tal e tal serviço. Eu vim aqui lhe agradecer, doutor Bezerra, porque a minha família sarou e eu estou empregado. Aquela confiança que o doutor Bezerra passou para aquele ser, aquela confiança que aquele ser levou, aquela fé inabalável que aquele ser levou, que a família seria curada com um abraço, que ele conseguiria um emprego, ele conseguiu. Por quê? Porque isso foi uma entrega verdadeira. Não há prece sem entrega. Então vamos observar como é que está a nossa cantilena às vezes. Ou o nosso reclamódromo às vezes. A gente já começa: ai Deus santo, está tão difícil. O que eu tenho que falar para Deus? Está difícil, ele já sabe. Eu não... Ele já sabe. Deus, é o seguinte: eu gostaria de conseguir isso. Nós temos que ter objetividade na prece. A prece diz lá no Livro dos Espíritos que tem que ser inteligível. Um dia eu estava em um centro, um confrade espírita começa a prece assim: Jesus, me ajude a ser bom. Eu pensei: bom ladrão, bom traidor, bom vivan. Bom o quê? Bom é um adjetivo muito largo. Né? Eu posso ser bom em qualquer coisa. Né? Eu posso ser bom em furtar, bom
em tantas outras coisas negativas. Eu posso ser bom no aspecto negativo. Então, nós temos que colocar na prece uma objetividade, um pensamento objetivo. E lá, como eu falei, Jesus falou, entra em secreto no seu quarto, que em secreto seu pai te atenderá. Então, aquelas coisas, aquelas preces, eu gosto de certas preces em certos centros que eu durmo quase, acordo. Tem um caso que Jerônimo Mendonça conta que é lindo, contava, né? Porque já desencarnou. Diz que tinha um sujeito em Belo Horizonte que fazia uma prece e aí ele dava um passe, que cada passe contado com a prece era 30 minutos. Aí o Jerônimo Mendonça era assim tão fã, né? Tava ele e o primo dele. Ele falou, vai Jerônimo, vai você primeiro. Aí o Jerônimo Mendonça dormiu. Aí o primo dele chegou, Jerônimo, é sua vez. Já? Porque ele tinha dormido. Então aquelas preces intermináveis, isso não é servível. Essas preces não alçam a uma espiritualidade superior, porque essas preces são preces rasteiras, são preces que não têm um tônus energético, vamos dizer assim. Tem que pôr Red Bull, né, Aninha, na prece. Aninha, a jovem, muito querida. Tem que pôr Red Bull na prece. Tem que pôr energético na prece. Também não precisa gritar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem que pôr energia na prece. E acreditar na prece. Se fizer uma prece, será que? Não dá. E tem que visualizar positivamente o que a gente pretende na prece. Se a gente visualizar negativamente o que a gente pretende na prece, é uma desgraça. Eu digo que se um dia desses eu for para o tubo por conta da Covid, por favor, se alguém desejar fazer uma prece me imaginando no tubo, desista. Não quero. Porque eu faço questão de uma prece que me ponha para cima, que manda energia positiva. Tá? Não me imagine nem no hospital. Me imagine aqui, fazendo uma live, brincando com vocês, etc. Eu quero uma prece assim. Porque senão você adoece o sujeito ainda mais com a sua, entre aspas, prece. Porque a prece é como a energia elétrica. Ela é neutra. A gente dá a direção que dermos pelo pensamento, como eu falei. Se a gente der uma direção equivocada, às vezes até inconscientemente para aquela prece, dependendo do merecimento do sujeito, ele vai receber aquilo, ou a misericórdia divina, ele vai receber aquilo. Então vamos ser bastante vigilantes com o que nós verdadeiramente usamos como prece. E nada de ritual. E menos ainda aquela falsa mansidão que a gente vê em centro espírita. Ai, a gente vê a mansidão nos espíritos. São assim, espíritos superiores. Acho que nem Jesus tinha mansidão nos espíritos. Falsa mansidão, é claro. Olha, meus amigos, espíritos, meus irmãozinhos, que sei. Eu detesto essa palavra irmãozinho. A maioria não fala isso no sentido de carinho, coisíssima nenhuma. Está falando inconscientemente no sentido de orgulho, se colocando maior do que aquele obsessor. É um irmãozinho meu. Você que é um irmãozinho de repente perto dele. Somos todos irmãos. Em nenhum momento Jesus colocou no diminutivo. Nenhum. E nós falamos que o seguimos. Se o seguimos, vamos segui-lo à risca. Ele falou Pai Nosso, né? Quando ele falou Pai Nosso, ele falou nosso. Não é Pai de vocês. O Pai é nosso. Todos nós. Somos todos irmãos. E isso é importante a gente pensar. Quantas vezes a gente faz discriminação no centro espírita? A gente pode até não estar percebendo, mas isso é discriminação.
Tá? A gente mantém certos padrões discriminatórios na prece e outros tantos momentos que podem ocorrer. Então, o que fica disso tudo? Fica disso tudo que nós temos que mudar o pensamento. Porque o pensamento altera o sentimento, que altera a conduta. Ah, eu quero mudar a minha forma de ser. Não é por aí que você começa. Você está começando no fim. Você tem que mudar a sua forma de pensar, que automaticamente vai mudar a sua forma de sentir, que por sua vez vai levar a um comportamento, uma conduta, um agir diferente. Então vamos começar a pensar diferente. Vamos começar a pensar com uma prece diferente. Vamos começar sabendo que Deus, realmente, Pai bondoso, está conosco em qualquer situação. Então, não fiquemos assim desalentados. A prece é o hálito divino para nós outros. Diz André Luiz, que a prece é o hálito divino. A prece é a vibração divina sobre nós. E que vibração! A prece é falar com Deus. E a meditação é ouvir Deus. Às vezes a gente só fala também, a gente não deixa Ele falar com a gente. Ou às vezes a gente não quer que Ele fale com a gente. Às vezes a gente pede algo e não acontece, a gente fica frustrado. Eu peço e não acontece. Graças a Deus, porque se acontecesse ia ser uma tragédia. Possivelmente. Imagine alguém que já é meio metidinho, orgulhosinho, e pedisse riqueza, 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 e lhe fosse dado riqueza, 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 riqueza. É um exemplo bobo, só para pensarmos. O Pai dá o que nós merecemos. Mas se Ele dá o que nós merecemos, para que pedir? Você já sabe tudo, para que pedir? Devemos pedir por um ato de humildade, por um ato de obediência ao Criador, que nós devemos sempre nos manter, obediência ao Criador. Esse, aliás, foi um problema muito sério na minha vida. Eu sempre fui um sujeito meio heterodoxo, meio complicado. Eu nasci no Pantanal Mato Grossense. Na verdade, eu nasci em Campo Grande, fui lá só para nascer. É a mamãe que foi para me levar para nascer, né? E aí, voltando, iam os padres lá de 2 em 2 anos fazer uma missa campal. E eram os padres que usavam uma batina com cordão. Eu acho que é da ordem franciscana, se não me engano. Eu entendo muito pouco de igreja católica nessa vida. Aí, eu morria de medo de padre. Eu corria e me refugiava no mandiocal. E a minha mãe ia com espada de São Jorge, não era para tirar espírito, não, era para tirar o meu espírito. E me resgatava para colocar diante do padre. Né? Aí quem não vai, né? Aí eu obedientemente ficava lá, e o padre fazia a missa, e levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta. Bom, aí um dia um padre chegou e perguntou para mim, isso eu devia ter uns 6 anos, se tivesse. Por que você não presta atenção na missa? Eu, com essa minha forma muito chucra de ser, isso que eu não gosto. Você sabe que não gostar da missa vai te levar para o inferno? Eu nem sabia o que era inferno. Falei para ele, então tá bom. E você pede o que a Deus, meu filho? 6 anos de idade. Nada, ele não sabe tudo? Não peço nada. Bom, levei um sermão, mais uma penitência que eu não lembro qual foi, enfim, foi um momento interessante da minha existência. Mas aquele padre construiu a minha vida.
20 anos depois, aquele padre construiu a minha vida. Um dia que eu parei e pensei assim, devemos pedir a Deus. Devemos ser humildes. Devemos ser o menos arrogante possível. Deus quer de nós a nossa mansuetude, como diz Jesus. Deus quer de nós a nossa paz para sermos pacificadores, como também falou nas bem-aventuranças. E eu peço sempre, por mim, coletivamente e para alguém em específico, sempre, todas as noites, todas as manhãs. Eu devo isso a esse padre. Esse padre foi muito mais importante do que ele imagina. Porque ele, 20 anos depois, fez eu ver como eu já nasci arrogante. É um espírito, né, de reencarnação matriculado na arrogância. Então, a prece também pode ser um elemento para a gente pedir, para que nos dê forças para vencermos as nossas vicissitudes, nossos vícios, nossos defeitos. A prece pode ser uma ferramenta para que alcemos os céus, mesmo aqui na terra. Muito obrigado, que Deus os ajude. Temos aqui 10 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma perguntinha. Deixa eu ver aqui. Eu estou à disposição. Tem uma pergunta. Opa, aqui, de quem? Da Laudelina. Lauzinha, o que você perguntou para mim? E quando estamos fazendo preces e o pensamento dá uma viajada? Ei, Lau, você fez a pergunta mais verdadeira que uma pessoa pode fazer. A gente tem que trazer o pensamento de volta e continuar a prece. Não tem jeito, Lauzinha. A gente não consegue ainda manter um pensamento retilíneo por um longo tempo. Eu estou fazendo uma prece, a prece do Zé. Vocês conhecem a prece do Zé? Essa prece é a única que eu dou conta de fazer. O Zé chegava, entrava na igreja, sentava, falava: Jesus, aqui é o Zé. Levantava e ia embora. Aí o Zé ficou internado, um homem sentou do lado, uma enfermeira viu, um homem de branco, barbado, sentou do lado, falou: Zé, aqui é Jesus. Então, se for com muita intensidade, a gente for mais rápido, mais objetivo, a gente dribla fazendo a prece do Zé. Tem uma outra pergunta da Franciele. Fala, Fran. E quando você está dormindo e acorda fazendo prece em pensamento, significa que eu estava fazendo prece em sonho? Significa mais. Significa que você estava desdobrada do corpo como espírito, estava fazendo prece onde você estava como espírito. Porque quando a gente dorme, a gente desdobra. Olha que coisa maravilhosa, você estava fazendo prece no momento de desdobramento do corpo. O sonho, no geral, muito deles, são momentos de desdobramento que o nosso cérebro, por pequenez, ainda não guarda. Mas que coisa maravilhosa! Continuo orando para você ter essa possibilidade de fazer sempre essas preces durante o desdobramento. Quantas pessoas, a você mesmo e outros tantos, que você está ajudando nesse ato de prece. Muito bem. A Lauda perguntando aqui: temos que nos entregar, sintonizar a quem nos dirigimos em prol de quem necessita da prece. É por aí, filho? É por aí. A gente, para fazer uma prece para Alau, por exemplo, Alau, para fazer uma prece para mim, tem que se dirigir ao alvo da prece. Por isso que no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das preces, tem 3 tipos de classificação. Prece para você mesmo, ou seja, o alvo é você. Prece coletiva, onde o alvo é o universo, o mundo, enfim, o planeta, o que você quiser. E prece para alguém em especial. Quando é essa prece que a Lau pergunta, é uma prece para alguém em especial. Se eu tenho que fazer uma prece para alguém em especial, eu tenho que colocar essa pessoa realmente na minha mente, no meu pensamento, e voltar
exclusivamente para ela, naturalmente, perfeitamente lá. O Almira, Marli estão cumprimentando. Marli, tudo bem? Olha, vamos fazer prece pelo seu irmão. Não esqueci não, estou fazendo prece para ele toda noite. Quem mais? Além da Marli? Não, só esse mesmo. Mais alguma indagação? Não. Bom, além de novamente agradecê-los, eu quero aproveitar esse momento para fazermos uma prece coletiva por essa pandemia, por todos esses que passam ou que já passaram por essa pandemia, muitos com sequelas, outros passaram daqui para o plano espiritual por essa pandemia. Que os nossos fluidos agora, que as nossas energias agora, que o nosso pensamento agora seja voltado para o centro espírita, para o grupo espírita Unidos pela Fé. Para quem não conhece o grupo espírita Unidos pela Fé, imagine uma sala. Imagine que lá naquela sala, com cadeiras, é o nosso centro espírita Unidos pela Fé. E nós vamos dirigir os nossos fluidos para lá, como jatos de luz, a banhar aquele ambiente, para que os espíritos possam aproveitá-lo. E com isso, promover curas, promover situações em que acordem outros que já desencarnaram e estão num momento de perturbação, promover deslocamentos de espíritos para hospitais espirituais, promoverem tratamentos muito intensos naqueles espíritos que ali estão. Porque nós sabemos que não é o fato daquela sala estar vazia de seres humanos, ela está plena, cheia de desencarnados sendo atendidos com muito amor, mas sendo atendidos com o Dr. Bezerra, sendo atendido por outros tantos espíritos, outras tantas falanges socorristas, nesse momento altíssimo de mortes nessa pandemia. Que esse centro seja um centro de vida, porque ela nunca cessa, só mudamos o estágio. Que assim seja. Meninos, acho que não tem meninos, então só meninas. Boa noite, muito obrigado. Paula, muito carinho da minha parte, gratidão da minha parte pela confiança. Realmente hoje vocês teriam uma palestra com uma pessoa que eu amo muito, mas ele não pôde vir, que é o Augusto, Dr. Augusto César, ó que nome, né? Já vem desde Roma, uma pessoa muito amável, e infelizmente eu fui colocado como estepe e quis passar para vocês o que vai dentro do meu coração. Muito obrigado, fiquem com Deus.